Graças a Deus. Queridos, a paz do Senhor. A paz do Senhor, juventude. Agora para estremecer. A paz do Senhor influa. Por favor, queridos, localizem sua Bíblia nessa mesma dimensão de muita glória, de muita adoração. Vamos continuar falando um pouco sobre intimidade no livro do Êxodo, capítulo 33. Êxodo capítulo 33. Nós vamos fazer a leitura extensiva novamente de todos os versículos, desde o 8 até o 11, conforme foi feito também à tarde, para os que não estiveram à tarde terem de alguma forma uma noção do que foi ministrado ao nosso coração. Só quem está sentindo a presença de Jesus, diga glória a Deus. Queridos, eu quero celebrar a Jesus pela bênção de estar com vocês nesse dia. Estar aqui em Francisco Beltrão é um presente de Deus. Conhecer esta igreja tão linda, tão cheia de Deus. Conhecer a juventude do Influa. É maravilhoso estar aqui. O meu desejo é que Deus vos abençoe de uma forma muito abundante, muito especial. Amém? Pastor Josué, a qual eu já dirigi os meus agradecimentos à tarde, e agora na pessoa da pastora Suzana, também transmito o meu abraço, e o abraço do nosso presidente, pastor Sérgio Melfior, a qual representamos em todas as igrejas e cidades que nós ministramos. A minha gratidão a todos os pastores que aqui estão, pastor Homens, que nos recebeu muito bem, com muito carinho, muito zelo. É um prazer conhecer o senhor, meu pastor, obrigado. A vida também do coordenador pastor Alex, esse grande homem de Deus, tão criativo, tão zeloso, que tem realizado este trabalho tão relevante com a juventude desta cidade. Meu desejo é que Deus prospere muito vocês, tá bom? Muito obrigado. A sua família, a sua esposa. Eu cheguei ontem lá no hotel cansado, irmão, era 3 horas da manhã. Saímos de Joinville. Quem conhece Joinville, diga amém. Olha aí, ó. Joinville é a terra do fogo, né, irmão? Saí de Joinville, era tarde, meio da tarde, quase 4 horas, e chegamos, era 3 horas da manhã. Pegamos alguns bloqueios na BR, mas viemos bem. E quando cheguei no hotel cansado, eu vi uma surpresa tão chique lá, e fiquei mais feliz ainda do que a surpresa pelo vídeo que estava registrado naquele QR Code. Que coisa chique, hein? Eu me senti, irmão, grandão quando eu vi aquele vídeo lá. Muito bom. Parabéns pelo zelo, pelo cuidado, pelo carinho. Isso certamente haverá em Deus uma grande recompensa. Pastor Elton, um prazer conhecê-lo lá de Realeza. Deus abençoe. E vamos estar juntos final do ano, né? Todos os pastores que aqui estão, que estão também cuidando de nós, Deus abençoe grandemente todos vocês. Posso ouvir um amém da igreja? A juventude da Influa, vocês estão muito chique, muito bonito, viu? E cheio de Deus. Pergunta para esse jovem que está aí perto de você: tem espaço para mais? Agora você vai responder, diga para ele: eu vim para transbordar. Vê se ele está com cara de quem vai transbordar na unção de Deus aqui hoje. Tem glória a Deus aí, gente? Eu estou com minha esposa, a Thalita é a bênção de Deus na minha vida. Eu falei à tarde, estou casado com ela há 5 anos. Deus está escrevendo uma linda história para nós. Uma vez eu falei a Thalita que o povo de Deus rodeou Jericó 13 vezes para conquistá-la. E eu rodearia o mundo todo para conquistar ela de novo. É forte, né, irmão? E ela gostou, viu? É a bênção que Deus me deu, e eu sou a bênção
que Deus deu para ela. E juntos estamos aí fazendo a obra de Deus, rodando vários lugares. A Rebeca está ali, dando glória a Deus também. A nossa Rebeca tem 9 meses, irmão, de puro Pentecoste, viu? Pura unção. No final, todos estão me ouvindo? Já vamos fazer a leitura. No final eu tenho meus materiais, junto com a minha esposa. Eu vou estar lá próximo da saída e vocês podem nos abençoar comprando ali algum livro, bíblias, tem coisa chique ali, viu? É para vocês. Então, é o meio que Deus tem usado para cuidar de nós. Depois que eu descobri o valor que é um pacote de fralda, gente, eu fiquei meio preocupado. O sangue de Jesus tem poder, né, irmão? Então depois você pode estar nos abençoando o nosso ministério, nossa família, comprando um dos nossos materiais, abençoando alguém que você ama, levando de presente. Eu trouxe para vocês porque eu sei que os jovens de Beltrão têm dinheiro, viu, irmão? Quem quer casar, diga amém. Então é porque tem dinheiro, né, irmão? Tem varão aí que quer casar, irmão, mas não tem o dinheiro para comprar um x-salada para a irmã, né? Mas hoje é o dia da tua remissão. Você vai comprar uma Bíblia, vai dar de presente para ela. Dá para dar um glória a Deus aí bem forte? Êxodo capítulo 33, versículo 8. Vamos para a leitura da palavra de Deus. O material vai estar no final lá fora, tá bom, gente? Os que encontraram, digam amém. E acontecia que, saindo Moisés à tenda, todo o povo se levantava, e cada um ficava em pé à porta da sua tenda, e olhava para Moisés pelas costas, até ele entrar na tenda. O 9. E sucedia que, entrando Moisés na tenda, descia a coluna de e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. O 10. E vendo todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, todo o povo se levantava, e cada um à porta da sua tenda adorava. O 11, nós vamos fazer desta leitura de forma unânime, tá bom? Todos juntos, bem forte, bem bonito, conforme a versão da tela. No 3, para estremecer o chão aqui de Beltrão, tá bom, gente? 1, 2, 3. E falava o Senhor a Moisés face. Agora nós vamos repetir a partir do jovem Josué, no 3, esta última frase a partir de jovem Josué, tá bom? 1, 2, 3. O jovem Josué, filho de Nun, nunca se apartava do meio da terra. Quantos podem dizer glória a Deus? Procure um jovem bonito, dê um sorriso para ele aí, diga: Jesus vai falar contigo aqui agora, viu? Se ele creu nisso, se assente junto com ele, dando glória a Deus. E vamos para a porção da palavra de Deus ao nosso coração essa noite. Quantos querem ouvir a voz do Senhor, diga amém. As cidades que estão visitando, Deus abençoe todas. É um prazer também conhecê-los aqui essa noite. Queridos, eu preciso aqui, olha aqui para mim, jovem, da sua preciosa atenção. De forma muito minuciosa, eu me atento muito aos detalhes da Bíblia. Então eu quero transmitir esses detalhes ao teu coração essa noite, tá bom? Eu dividi este sermão em 2 etapas. A primeira falamos à tarde, ou começamos a falar. E a segunda etapa eu quero concluir com vocês aqui agora. No período da tarde, iniciamos esta mensagem acerca da tenda do encontro, o lugar da intimidade a qual Moisés havia estabelecido, longe do arraial
para se encontrar com Deus. Alguns pontos a ressaltar para você se encontrar comigo é que o povo estava vivendo um período caótico, depravado e perdido. Eu falei para os irmãos que foram estabelecidas por Deus 3 grandes consequências do pecado, da idolatria do povo no meio deles. A primeira grande consequência, diz a Bíblia, que Deus matou ou mandou matar a fio de espada 3.000 homens. A segunda dura e grande consequência foi a doença que Deus estabeleceu no meio de toda a nação. E a terceira e última consequência, mais dura de todas, foi a ausência ou o anúncio da ausência de Deus no meio da nação de Israel. Quando Moisés soube disso, ele se encontrou com o Senhor em um lugar chamado de tenda do encontro. Diga comigo, tenda do encontro. Quando ele entrou neste lugar, algumas eventualidades aconteceram. Diz a Bíblia que a nuvem da glória de Deus, ou a coluna da nuvem, desceu na porta da tenda. Segundo, todos viram aquela nuvem, porque esses são os efeitos de alguém que entra no lugar da intimidade. A nuvem nunca se aparta dele. E segundo, todos notam, não você, mas o que Deus está fazendo com você. E entrando agora na continuidade desta mensagem, todos estão comigo aqui? Eu quero concluí-la com vocês. Diz a Bíblia que Moisés entrou, a nuvem desceu, todos souberam. E há um detalhe no versículo 10 interessante. Quando Moisés estava no lugar da intimidade, todos vieram à porta das suas tendas para adorar ao Senhor. Vou repetir. Todos vieram na porta das suas tendas para adorar ao Senhor. São aproximadamente 3 milhões de pessoas. Quantas pessoas? Você já imaginou a dimensão que é isso? É 3 milhões de pessoas saindo na porta de casa para adorar. Eu falei para vocês que essa nação está vivendo um terrível caos. É morte, luto, é praga, doença, é ausência de Deus. Mas quando Moisés entrou no lugar da intimidade, o povo se posicionou para adorar ao Senhor. É interessante, isso aqui queimou no meu coração e vocês já vão começar a me entender. É que a entrada de Moisés no lugar da intimidade consertou o cenário caótico que estava do lado de fora. Do lado de fora, nos deparamos com um povo em luto, enfermo e vivendo a ausência de Deus. Mas quando Moisés entrou, este mesmo povo se levantou e começou a adorar. Moisés está lá no lugar da intimidade, sem ver nada do que está acontecendo do lado de fora. Mas na proporção que ele gasta tempo com o Senhor do lado de dentro, Deus está consertando o lado de fora. Na proporção que Moisés gasta tempo com Deus na intimidade, Deus está colocando ordem no caos que está do lado de fora. Porque existem coisas na vida, vocês estão me ouvindo? E eu entro aqui agora. Existem coisas na vida que você não dá conta de consertar com as suas mãos. Quantos aqui já fracassaram, já se frustraram por não dar conta de organizar, de arrumar ou resolver alguma coisa? Existem coisas que o próprio Deus estabelece para que você não resolva. Sabia disso? Existem coisas que o próprio Deus decide que você não dará conta. Isso não diz acerca das nossas capacidades. Isso não diz acerca da nossa limitação. É o próprio Deus que diz: não, você não vai dar conta desse negócio. Mas por quê, Senhor? Porque você vai entrar no lugar da intimidade.
E na proporção que você entrar no lugar da intimidade, aquilo que você não dá conta de resolver, eu vou fazer por você. Será que tem gente para receber esta palavra de Deus nessa noite? Jesus está usando a minha boca para dizer: existem coisas que o teu braço não alcança, que a tua capacidade não resolve, que o teu jeitinho, as tuas técnicas, as tuas habilidades, o teu dinheiro não resolve. E o Senhor diz: nem é para resolver mesmo. Por quê, Senhor? Porque eu te quero no lugar secreto. Na proporção que você gasta tempo comigo na intimidade, o que você não alcança lá fora, eu alcanço por você. O que você não dá conta de fazer, eu faço por você. O que você não resolve, eu resolvo por você. Sabe que Deus está dizendo pela minha boca para alguém aqui em Beltrão nessa noite? Enquanto você gasta a tua vida aqui na intimidade, a minha mão está entrando na tua casa agora. A minha mão está visitando aquela empresa, aquele escritório, aquele negócio, aquela conta. Alguém acredita nisso e pode erguer as mãos para glorificar a Deus? Porque enquanto você gasta tempo na intimidade, Deus está organizando o caos que está do lado de fora. Segure a mão de alguém que está perto de você e diga para esse jovem: enquanto você está do lado de dentro, comprometido na intimidade, Deus está consertando as coisas do lado de fora. Sabe o que é interessante? E eu preciso que você ouça isso aqui. Moisés não pregou. Eu já estou chegando em Josué. Moisés não profetizou. Mas só do fato dele entrar para se encontrar com Deus, foi o bastante para Deus consertar as coisas. Agora ouça isso: Deus não quer um pregador, um profeta, um apóstolo no lugar da intimidade. Deus só quer um coração. Eu vou repetir isso: Deus não quer pessoas dotadas de habilidade. Deus só quer um no lugar secreto para causar uma revolução do lado de fora. Antes de Moisés entrar, o povo não adorava, mas quando ele entra, o povo adora. Antes de Moisés entrar, o povo não estava consertado, mas quando ele entrou, o povo se consertou. E por que se consertou? Porque Moisés pregou? Não, porque simplesmente entrou. Porque a tua posição do lado de dentro revela o que Deus vai fazer do lado de fora. Antes de Deus acender um fogo público, Deus primeiro acende dentro de nós um fogo secreto. Bata no teu peito aí, bem forte, e diga: antes de Deus acender um fogo público, Ele vai acender um fogo no secreto do meu coração. Antes de Deus contagiar um acampamento, um arraial inteiro, Deus vai contagiar a minha vida primeiro. Porque olha aqui para mim, ninguém leva pessoas a conhecerem a Deus sem antes conhecerem Ele na intimidade. Ninguém leva multidões a se encontrarem com o Senhor sem antes o encontrarem no lugar secreto. Deus está dizendo aqui neste altar: eu primeiro quero acender a chama no teu coração, para depois contagiar aquela faculdade, aquela rua, aquele bairro, aquela congregação, aquele departamento, aquela... Levante a mão para receber esta palavra. Deus está dizendo para você: se você entrar no lugar da intimidade, eu vou te usar para causar um incêndio. Oh glória, para contagiar quem está fora, quem está perto, quem está ao teu redor.
glória ao nome do Senhor. Tem uma graça de Deus aqui neste altar. Jesus está dizendo: eu só quero um na intimidade, eu só quero um no lugar secreto, porque através de um jovem aqui de Beltrão, Deus pode fazer muita coisa. Segure a mão de alguém e diga: através de você, Deus pode fazer muita coisa. Diga: você não tem noção do que Deus pode fazer através da tua vida. Você não tem noção do que Deus pode fazer com você se você se posicionar no lugar da intimidade. Você nunca imaginou o que Deus pode fazer com você, mas você só vai imaginar isso a partir do momento que você se posicionar no lugar que Deus está. O Senhor usa a minha boca para dizer neste altar: eu só quero um aqui em Beltrão, para causar um avivamento nessa cidade. Eu só quero um nessa região, para causar um avivamento nas congregações, no meio das lideranças. É só um comprometido para incendiar um acampamento inteiro. Deus está dizendo: eu só quero um. É um José para governar o Egito, é um Davi para liderar Israel, é uma Esther para salvar uma nação, é um Josias para consertar o altar e pôr ordem na casa, é um Daniel para impactar a Babilônia, é um menino com 5 pães e 2 peixinhos para alimentar uma multidão, é um Pedro para ganhar 3.000 almas para Jesus, é um Paulo para ganhar os gentios, é um Filipe para incendiar Samaria. E a voz de Deus ecoa nesse templo, e Ele está dizendo: se tiver um aqui, eu quero usar para incendiar essa cidade. Levante as 2 mãos para os céus e diga: eu estou aqui, Senhor. Diga forte: eu estou aqui, Senhor. No lugar da intimidade, no lugar secreto, quem pode abrir a boca para adorá-lo? Agora preste bem atenção. Moisés viveu tudo isso dentro da tenda do encontro. O texto diz que o Senhor descia para ele para conversar com ele como um amigo conversa com outro. Era face a face. Agora eu preciso me atentar com vocês para a segunda face desta mensagem. Grita bem forte comigo: Josué. Porque a intimidade com Deus, ela se transmite de geração para geração. Moisés viveu experiências no lugar secreto, mas o texto diz que havia um moço lá dentro, e era o seu servo, um jovem, chamado Josué. Josué aparece dentro da tenda do encontro, e nós encontramos nele algumas peculiaridades que eu quero compartilhar nessa noite. O texto diz que Moisés entrava, a nuvem descia, Deus falava, mas chegava a hora, olha só, chegava a hora de Moisés dar o intervalo e sair da tenda para tratar os assuntos administrativos do povo. Afinal de contas, Moisés era o líder. Mas o texto diz que quando Moisés se retirava, tinha um menino que insistia em ficar lá dentro. E Josué batia o pé e dizia: Moisés, pode ir, mas eu vou ficar. Josué está tão cativado com aquilo que ele experimentou no lugar da intimidade, que ele diz: eu não saio daqui. Será que dá para jogar na tela o versículo 11 do capítulo de número 33 do Êxodo, para nós meditarmos nisso juntos? E falava o Senhor com Moisés face a, como se fala com um amigo.
Que coisa linda. Mas Moisés precisava sair para tratar alguns assuntos concernentes à nação que estava lá fora. E o texto diz que o jovem Josué, olha a expressão, nunca se apartava. Diga forte comigo, nunca se apartava. A primeira qualidade que eu vejo em Josué é a sua permanência no lugar da intimidade. Porque intimidade com Deus eu conquisto na base da permanência. Ninguém é íntimo com Deus se trata o lugar da intimidade como um aventureiro. Lugar da intimidade é um lugar para se permanecer. Eu não posso viver com Deus experiências num sábado, num final de semana, se na segunda-feira, quando a luz do templo apaga, quando a porta se fecha, eu volto para a minha vida rasa, medíocre, mesquinha. Eu preciso falar isso aqui para vocês, mas tem jovens que resumem a sua vida de comunhão com Deus nessas horas de culto. E eu vou falar, é bonito a gente cantar aqui, é bonito demais a gente pular, saltar, erguer as mãos, é muito lindo a gente cantar com alegria, abraçar quem está perto, dar glória a Deus, até falar em línguas estranhas, mas a intimidade com Deus não se resume a isso. Mas o problema de muita gente, e o que torna muitos jovens desta geração rasos e fracos, é que querem resumir a sua comunhão com Deus baseada no que vive aqui dentro da igreja. Relacionamento com Deus eu não demonstro no público, eu vivo no secreto. A essência da minha vida de comunhão com Deus eu provo no anonimato da minha vida. Porque num culto público todo mundo consegue ser crente. Num culto público todo mundo consegue dar glória a Deus. Num culto público todo mundo consegue ter cara de adorador. Mas agora a verdadeira essência eu provo na minha permanência. É segunda, é terça, é quarta, é quinta, é sexta. É quando a luz apaga, é quando a porta se fecha, é quando desligam o som, é que eu provo a minha verdadeira vida de intimidade com Deus. É quando o louvor se acaba, é quando a mensagem termina, é quando eu abro a porta do meu quarto em casa, é quando eu vou para debaixo da minha coberta, é quando eu deito a cabeça no meu travesseiro, é quando eu entro naquele veículo, é quando eu entro na sala de aula, na universidade, na academia, na faculdade. É lá que eu vou provar a essência da minha vida de intimidade com Deus. Você pode falar para quem está perto com Deus, de você, diga para esse crente, diga para esse jovem: intimidade com Deus tem a ver com permanência. Permanência é você experimentar hoje, mas experimentar amanhã também. É você mergulhar hoje, mas mergulhar na segunda-feira também. É pular aqui hoje, mas segunda-feira consagrar, subir monte, adorar, cantar dentro de casa, abrir a boca, dar glória a Deus, falar em línguas estranhas. Quem aqui vai permanecer no lugar da intimidade? E deixa eu falar algo para vocês, porque há um contraste aqui nesse texto. Quem está comigo, diga amém. Vamos lá, que eu estou ansioso para tratar isso aqui com vocês, porque o texto diz que Moisés saía. Olha o contraste. Moisés saía para o arraial, ele tornava para lá. E o texto diz que Josué ficava. É Moisés saindo e é Josué permanecendo. Sabe qual é a preocupação da igreja nos dias de hoje? Não é sobre o Moisés que sai, porque uma hora o Moisés tem que sair. A preocupação da igreja hoje não é acerca dos Moisés que estão saindo. A preocupação da igreja é: será que o Josué vai ficar?
Será que os Josués vão permanecer? Porque o Moisés deu o exemplo. O Moisés mostrou como é que se faz. Mas agora o Moisés se foi. E a questão é, será que Josué fica? Eu vou falar para vocês aqui, a igreja está olhando para nós jovens. Eu tenho 22 anos de idade. Eu só tenho cara de velho, mas eu estou novo. Diga aleluia. Eu tenho 22 anos de idade. A igreja olha para nós. Os obreiros estão olhando para essa geração e estão perguntando: o Moisés está indo, será que os Josués aqui vão ficar? O Moisés já experimentou o que é uma vida de intimidade, mas a questão agora é essa: e o Josué? Porque o problema de muito jovem hoje é que na ausência de uma figura, ele também se ausenta. Na ausência de uma referência, ele também se perde. Mas Deus está usando a minha boca para dizer: nós não vamos soltar o bastão que foi passado para as nossas mãos. O Moisés está indo, mas a ordem de Deus para nós essa noite é essa: fica, Josué. O Moisés já desfrutou dessa glória, desse poder. Os nossos pais, os nossos pastores, mas agora o Espírito está confrontando o nosso interior e está dizendo: fica, porque chegou a tua hora de desfrutar, chegou a tua hora de viver o sobrenatural, chegou a tua hora de permanecer. E eu estou pregando para jovens aqui, que Satanás apontou o dedo para você, desde o ventre da tua mãe disse: vai dar errado, vai se perder. Como aqui foi encenado, vai ser depressivo, vai se entregar ao suicídio, vai se entregar às suas crises emocionais, vai seguir o exemplo do pai, do avô, do bisavô. O demônio que perturbou a família vai perturbar ele também. Mas eu vim confrontar essa noite com você todas as palavras que o diabo tem lançado sobre nós, porque eu profetizo em nome de Jesus: nós não viveremos um fracasso no nosso fervor espiritual, não viveremos um tempo de mornidão. Deus está gritando a uma geração de Josué, e Ele está dizendo: o Moisés está indo, mas agora você fica na intimidade. Segure a mão de alguém que está perto de você. E diga para esse jovem: chegou a tua hora. Diga: chegou a tua vez. Chegou a vez de você permanecer. Os Moisés estão indo, mas o dedo de Deus está apontado para nós, está apontado para nós, está apontado para nós. Cadê você que está na disposição de Deus? Aonde está você? Aonde está você? Quem pode erguer as mãos e adorá-lo? Primeiro detalhe, ele permanece. Segundo, ele ficou ali. Diga comigo: sozinho. Ele ficou. Porque o lugar da intimidade me faz sacrificar as companhias. Tem alguém com Josué aqui? Sim ou não? Não. O Moisés já? Só ficou Josué. Tem alguém com ele? Não. Porque intimidade é isso. É sacrificar amizades. É sacrificar companhias. Tem gente lá fora do arraial, tem muitos amigos do lado de fora, mas Josué está sacrificando as suas companhias para viver um relacionamento com Deus do lado de dentro.
enquanto você não sacrificar e renunciar algumas companhias que te rodeiam, você nunca viverá uma vida de intimidade e de aprofundamento com as coisas de Deus. Jesus está falando com alguém aqui hoje. Sabe por que eu estou te desligando de certas pessoas? Porque eu quero te ligar a mim. Eu estou te afastando de certos ciclos, porque eu quero te trazer para perto da minha presença. Você lembra de Jacó? Diz a Bíblia que Deus marcou um dia para ter um encontro com Jacó. E nesse dia, a Bíblia diz que Jacó ficou sozinho. Porque a solidão é um momento que Deus escolhe para me provar que a sua companhia é o que eu preciso. Deus está selecionando quem vai andar com você neste ano. Levanta a mão para receber isso. Porque o lugar da intimidade não gera proximidade com qualquer tipo de pessoa. O lugar da intimidade te faz chegar mais perto do Criador, mais perto de Deus. Jesus está dizendo para você: deixa eu filtrar quem anda contigo, deixa eu selecionar as tuas companhias. Eu te quero para mim, eu te quero perto. A intimidade gera sacrifício nos meus relacionamentos. E eu quero concluir. Primeiro, Josué permanece. Segundo, ele ficou sozinho. Terceiro, lá na frente, o dedo de Deus apontou e disse: Moisés, chegou a hora de você escolher um novo sucessor para dar continuidade na tua liderança. Quem, Senhor? Coloque na tela, por favor, Números capítulo 27, versículo 18. Quem está me ouvindo, diga amém. Vocês estão ligados aqui, gente? Amém ou não amém? No 3 a gente lê bem forte. 1, 2, 3. Pera, irmão. Então disse quem? O Senhor mandou Moisés escolher a quem? Então quer dizer que essa preferência aqui não é uma preferência de Moisés, é uma preferência de Deus. Vocês podem me ajudar tudo aí? Porque agora eu senti que Jesus vai pegar a gente por dentro aqui. Essa preferência não é uma preferência de homem, é uma preferência do céu. Tinha gente melhor? Tinha. Ai, meu Deus do céu. Tinha gente mais bela? Tinha. Tinha gente mais sábia, mais culta? Tinha. Por que não falar de Bezalel, que era especialista em arquitetura, em construção, mas quando foi para escolher um sucessor, Deus falou: eu quero um. Diga bem forte comigo: antes de Deus querer Josué, Josué queria Deus. Deus não escolheu outro, senão aquele que estava lá dentro do lugar da intimidade. Porque Deus não tem preferência, mas quem prefere Deus é esse que Deus prefere escolher. Eu vou repetir isso aqui. Deus não tem preferência, mas quem prefere Deus é esse que Deus prefere levantar.
Deus não tem filho predileto, mas quem trata Deus como predileto, Deus também levanta ele para uma revolução. O Senhor está usando a minha vida para dizer: se você se comprometer comigo no lugar da intimidade, eu vou te levantar de uma forma que ninguém nunca viu. Quem acredita nisso pode erguer as mãos. Agora, olhe para mim. Eu poderia, como é o nome do irmão? Géser. É o levita, é cheio de Deus. Géser, eu poderia fazer uma lista de todas as coisas que Josué conquistou. Sim ou não? Eu poderia fazer uma lista das terras de Canaã que Josué conquistou. Por que não falar da abertura do Jordão? A conquista mais famosa de Josué, a terra de Jericó. Muitas coisas ele conquistou, sim ou não? Mas ele conquistou isso depois de conquistar um lugar, o lugar da intimidade. Porque não tem conquista de Jericó se eu não conquistar a intimidade. Não tem conquista de Canaã se eu não conquistar o lugar da intimidade. Não tem conquista de reinos se eu não conquistar o lugar da intimidade. Deixa eu te falar qual é o teu problema. O teu problema é que você quer conquistar esse namoro primeiro. O teu problema é que primeiro você quer conquistar esse salário bom. O teu problema é que primeiro você quer conquistar aquela empresa, aquela pós-graduação, aquela faculdade. A voz de Deus usa minha boca para dizer: eu não quero você conquistando coisas antes de conquistar o lugar da intimidade. Quem está entendendo o que Jesus está falando? Levante a mão para o céu, porque essa noite é noite de conquistar o lugar. Diga para quem está perto de você: antes de Jericó, secreto. Antes do Jordão, o secreto. Antes de Canaã, o secreto. Antes da liderança, o secreto. Antes do namoro, o secreto. Antes do casamento, o secreto. Antes da faculdade, o secreto. Antes da empresa, o secreto. Antes do carro zero, o secreto. Antes do emprego dos sonhos, o secreto. Quem vai conquistar, abre a boca e adora. Vai, levante a mão, isso. Eu estou sentindo graça de Deus aqui. Uria, andaraconacia, urimidadabacalabachorabahaya. É noite de conquista. É noite de conquista. É noite de conquista. Quem pode adorar? Quem pode adorar? Quem pode adorar? Quem pode adorar?